Bom, sejam bem-vindos a esta nossa segunda parte da 14ª aula e última, do nosso curso de Filosofia Moderna, aqui do Instituto São João Crisóstomo, né? Quem não viu as aulas precedentes, né, veja, para poder entender o que é que nós estamos aqui discutindo. E na primeira parte estávamos falando sobre o iluminismo, né? Iluminismo, positivismo, e terminamos fazendo algumas provocações, né, de como o iluminismo, né, teria influenciado a cultura contemporânea, o que esperar, né, desta revolução no pensamento, né, iluminista, positivista, né? E aí algumas pessoas comentaram, e aí eu pergunto, mais alguém quer comentar, gente, sobre isso, assim, essa impressão que vocês têm dessa incidência do iluminismo na cultura? Ou vamos seguir? Vamos seguir, né? Bom, então veja, esta veneração pela ciência, né, foi um dos pontos muito fortes, né, do iluminismo. Com isso, começa a ser uma crítica às ciências cujo objeto não é empiricamente verificável, que é o caso da metafísica e da teologia. Esta veneração pela ciência, né, ela está ali fundamentada no empirismo, no racionalismo, como já falamos. E aí um outro tópico que convém a gente aprofundar é o antitradicionalismo. Esse antitradicionalismo, gente, é uma aversão que se teve nesta época a tudo aquilo que lembrava tradição, viu? Tudo aquilo que lembrava tradição, né, começou a ser objeto de muita crítica, de muita repulsa. Sobretudo porque vivia-se muita ideia de progresso, né? A humanidade saiu da sua infância, como dizia Augusto Comte, saiu da sua infância, passou pela juventude, agora está na maturidade. E esta maturidade é a ciência, né? É o progresso científico positivo. A humanidade tinha chegado nisso, neste ponto. E com isso, tudo aquilo que lembrava a infância da humanidade, tudo aquilo que lembrava a antiguidade, foi objeto né, de muito afastamento, de muita crítica. Né? Com isso, este antitradicionalismo foi um dos fortes sentimentos do iluminismo, e este antitradicionalismo, gente, esteve muito presente na Revolução Francesa, viu? Foi um dos caracteres assim que muito influenciou a prática, né, dos revolucionários, foi esse antitradicionalismo. Porque como a ideia era romper com não somente com o pensamento antigo, mas também com as instituições que lembrassem a antiguidade, começa-se aqui, né, como desdobramento, um movimento político, né, de rompimento mesmo assim, e de antagonismo às instituições que sustentavam o chamado antigo regime, que era a monarquia e a igreja. Olha, a monarquia, as monarquias, a começar pela francesa, né, os reis, né, as monarquias e a igreja, né, começou a sofrer muito nesta época aqui, viu? Começou a sofrer assim violentamente mesmo, sabe? Violentamente assim, de modo de martirizar muito de uma vez só. Foi nesse nível. Diz algo. O professor, esse antitradicionalismo também criticou a tradição da Igreja Católica, Com certeza, com absoluta, pegando, sobretudo a da Igreja Católica. porque muitas coisas da Igreja Católica é da tradição, né, que não está É. escrito, mas foi a história que vem se repetindo, vem sendo contada até hoje. E e na verdade, Aldo, não somente um tradicionalismo da igreja, mas a própria igreja por ela lembrar a tradição. Porque isso, quando se torna fato político, né, na Revolução Francesa, isso se volta contra a igreja enquanto instituição e contra a monarquia. De modo que o sentimento que começa a surgir é preciso acabar, aniquilar com a igreja e com os reis, com a monarquia. É por isso que às vezes muitos protestantes é que isso está na Bíblia, é resquício disso aí, não é? Também. Porque para eles só o que está na Bíblia é o que vale. Mas tem, digo, como é que Paulo morreu? Aí ele diz, morreu degolado. Ele diz, onde é que está na Bíblia isso? Como é que você sabe disso? É da tradição que contou, a história foi contando. Também tem um desdobramento aí, viu? Aí É, né? veja, esse sentimento, gente, que se voltou contra a igreja, chama-se a isso de anticlericalismo, certo? Anticlericalismo é a repulsa por tudo aquilo que é clerical e eclesiástico. Vocês podem colocar isso, viu? Anticlericalismo é a repulsa a tudo aquilo que é clerical e eclesiástico. É nessa mesma época também, que surgiu O que o
O anticlericalismo. É. O anticlericalismo é um pensamento, assim, um sentimento de ter repulsa por tudo aquilo que vem da igreja, dos padres, assim, sabe? Então começa esse antitradicionalismo, o anticlericalismo é um desdobramento desse antitradicionalismo. Como o antitradicionalismo se volta contra a igreja e contra a monarquia, né, as monarquias, então tudo aquilo que vem da igreja, sobretudo o clero, né, a grande repulsa que vai surgir entre os revolucionários em relação ao clero. Porque o clero ele sustentava a tradição, ele sustentava o ethos cultural, né, da sociedade. E como o sentimento agora, a ideia era de progresso, né? Para progredir tem que romper com o passado. Então a ideia era romper com o passado. E quem era que sustentava o passado? A monarquia e a igreja, porque eram instituições tradicionais que vinham da antiguidade, né? Mas a ideia agora era romper com a antiguidade. É o novo. A ideia agora era o progresso. É a novidade, é o novo, romper com o novo. Inclusive, dizia-se, né, nesta época da Revolução Francesa, só para vocês terem a noção de como foi violento, né, o processo aí, que era preciso, veja só, enforcar o último rei com as tripas do último padre. A ideia era essa. É preciso enforcar o último rei nas tripas do último padre. Ou seja, tem que acabar com tudo. De rei a padre, a papa, a sacristão, todo mundo. É romper com as antigas tradições. E tudo aquilo que lembra a antiguidade. A igreja e a monarquia. Então foram as duas instituições que foram mais objeto, né, da crítica mesmo, assim, né, da crítica. E não somente uma crítica verbal, gente. Não somente, não. Mas isso se transformou em violência. Veja, a Revolução Francesa, ela foi uma revolução extremamente violenta e brutal. Não é só de religioso, isso só na França, né? Só para falar da França, porque depois a revolução ela começa a se espalhar, né? Mas só para falar da França, né? Nos anos do terror, chamado ali de 1793, 94, né? Ele chamou de anos do terror, esses anos mais obscuros, né? Da revolução, em que se tornou mais violenta. Só de padre, freire e monge foram mais de 30 mil que foram mortos, para você ter ideia. Foram mais de 30 mil, né? Isso deu uma baixada assim no clero tão grande, né? Que nunca mais se recuperou a França, nunca mais teve aquele número antigo, né? Então, as ordens religiosas, de frades, de freiras, de monjas, né? Os caras ainda foram em mosteiro decapitar monjas, né? Tem aquele episódio das monjas carmelitas, as 16 monjas carmelitas, né? Estavam lá, viviam vida contemplativa, os caras levaram as monjas para degolar todas elas, imagine. Foi nesse nível, assim, né, o processo, né. E degolaram mesmo na guilhotina, passava aquela lâmina assim no pescoço, né, para a cabeça sair rolando. Então matou-se muitos padres, monges, frades, freiras, bispos, cardeais, realmente, e só escapou, né, ou os que viveram clandestinamente e conseguiram fugir, ou aqueles que juraram fidelidade aos ideais da revolução, que esses também eram considerados traidores, né. Os traidores, assim, por parte dos ortodoxos, né, porque eles, eh, fizeram um juramento de ser fiéis ao ideal da revolução, né. Aí é claro que, né, os padres mais ortodoxos não, né, e os que foram mortos, muitos foram por isso, porque não quiseram fazer esse juramento aos ideais da revolução, né. Esses ideais materialistas, né, imanentistas, iluministas, né, não quiseram permanecer fiel ali, né, à ortodoxia. Então eles foram muito mortos. Então a Revolução Francesa, nesse sentido, gente, foi muito violenta com a igreja, e não só com a igreja, né, com todos os opositores, né, de modo que foi um movimento que vitimou no mínimo, estima-se que o mínimo foi 200 mil pessoas. Então veja que foi um fato extremamente violento, né. Quando se fala de Revolução Francesa, né, geralmente nem se fala muito dessa parte obscura, né, porque é uma parte realmente muito obscura. Eh, e não se fala porque como ainda se quer nutrir os ideais, né, da revolução, que os ideais da revolução era a igualdade, a liberdade e a fraternidade, né, era o lema da revolução, né, a liberté, égalité, fraternité, né, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E isso era o que propunham, né, os revolucionários. Claro que na prática isso não aconteceu, né, porque a liberdade não houve, né, a liberdade tipo dos opositores simplesmente era aniquilada, né. Qualquer pessoa que se opusesse à revolução, eles mandavam degolar, né, na guilhotina. Aquela lâmina assim, né, para a cabeça sair rolando. Então, liberdade não houve, fraternidade também não.
Inclusive, dos revolucionários, alguns depois eles próprios foram decapitados, né? Foram guilhotinados, como Robespierre, que é um dos principais nomes da Revolução Francesa. É um revolucionário chamado Robespierre. Ele, depois de ter assassinado muita gente, né? Ele próprio depois, pelos correligionários, ele próprio foi degolado também, né? O feitiço virou também ali contra o feiticeiro, né? Então a Revolução Francesa, gente, foi um movimento assim, muito brutal, sabe? Né? Apesar de tentar manter assim ideais bonitos, né, de progresso da humanidade, não sei de quê, né? Essa coisa toda assim do homem, do ser humano, mas na prática isso se tornou um grande morticínio. Inclusive, uma coisa que não se fala, veja, uma coisa que não se fala, mas inclusive a Revolução Francesa, isso em 2 anos, matou mais, muito mais do que toda a Inquisição junto, em toda a história. Só você ter ideia. Era o que eu ia comentar, professor. Depois comente mais, Aquila Fernanda, diga aí. Não, mas é justamente isso que a gente acaba vendo nos debates, né? Na internet, na própria universidade. As pessoas metem o pau mesmo na Inquisição. Claro que pegam todas as Inquisições e colocam na conta da igreja, inclusive a calvinista, As mas protestantes, isso. esquecem dos números absurdos da Revolução Francesa. Uhum, exatamente. A Revolução Francesa, em um ano, tipo, no ano do terror, matou mais de que a Inquisição espanhola em 400 anos, só para você ter ideia. E olha que a espanhola não foi uma Inquisição eclesiástica, era uma Inquisição régia, né, dos reis da Espanha. Agora, como eles eram católicos, caiu na conta da igreja, né, as mortes. Que também não foram nem menos da metade disso aí, né? Diz, André. Professor, eu estou lendo o livro do Chesterton sobre São Tomás de Aquino, que ele escreveu, né? E ele fez um livro que ele escreve um capítulo, um volume sobre São Tomás e o outro sobre São Francisco, né? E aí tem uma frase que eu li essa semana, me lembrou muito o que o senhor está falando. Ele diz assim, todo revolucionário, depois que de um certo tempo, tem vergonha das revoluções que fizeram. Isso é verdade. E é engraçado isso, que se você olhar na história, eu não sei se isso é uma verdade absoluta, mas tem muita verdade nisso, né? Se você... E o Chesterton, ele depois começa a falar um pouco de todas as outras revoluções ao longo da história, e assim, e o assunto é São Tomás, mas ele tem umas frases assim brilhantes no livro, e essa foi uma delas, e isso ficou marcado. Eu digo, poxa, é verdade, né? Você pega a Revolução Francesa mesmo, depois tiveram pontos positivos, mas depois ela mesmo, o Rousseau mesmo, ele acaba sendo morto, né? Todos os revolucionários acabam mortos, né? No caso do Rousseau, eu não saberia dizer esse detalhe, se ele foi morto na... Eu sei que o Robespierre, sim, foi um dos principais nomes, né? Mas assim, a revolução se voltou contra os protagonistas, isso também é fato. Né? Se voltou realmente contra os protagonistas. E isso que o Chesterton fala, que o Chesterton é um grande intelectual católico, gente, do século passado, né? Isso que o Chesterton fala realmente é muito verdade, né? Você vê, por exemplo, aqui na República mesmo, aqui no Brasil, na proclamação da República, né? No golpe da República, ali foi um golpe de Estado, né? O primeiro golpe de Estado realmente foi o da República. Ali foi golpe, golpe mesmo, viu? Porque o imperador, a família imperial estava ali, não é? Tinha muita popularidade diante da população. E os marechais, por causa de uns boatos lá, né? Tudo mentira, né? Um monte de desinformações que estavam circulando, inclusive envolvendo casos amorosos, né? Do Marechal Deodoro, enfim. Resolveu expulsar, né? O imperador, e isso sem o mínimo consentimento da população. A população nem soube dessa história. Quando procuraram o imperador, já estava na Europa, que tinha sido expulso, mandaram o homem sair à noite para ninguém ver e querer impedir, né? Para não ter uma revolução, que o pessoal tinha muito otimismo, ele tinha muita aceitação junto à população, sobretudo porque um ano antes tinha tido a abolição, né? Então tinha toda aquela popularidade, né? Enfim. E aí expulsaram à noite, né? O imperador, a família real, tal. E uma das pessoas, né, que
que colaborou, né, para esta revolta aí, este golpe de Estado aí, né, da República, foi o Rui Barbosa, que era um jurista, né, intelectual na época, Rui Barbosa. Ele foi um dos que colaborou. Só que conta-se, né, na biografia, né, que cerca de 2 anos depois, Rui Barbosa vai à França e lá encontra com Dom Pedro II, né? E Rui Barbosa teria dito assim para Dom Pedro, né, Majestade, me perdoe, eu não sabia que a República era aquilo. Eu não sabia que a República era isso aí, viu? Me perdoe pelo que fizemos. Ô, professor, se o próprio Cristo, e hoje a gente volta para trás e tem vergonha do que fizeram, né? Então isso na história da humanidade é bem uma verdade, né? Então O isso pessoal cria situações e depois acontece se arrepende. muito, né? Uma vez até numa dessas datas assim de proclamação da República, né? Uma vez eu fiz um post assim, Aquila Fernanda. Aí eu botei a foto de Dom Pedro II e botei Majestade. Nos perdoe, a gente não sabia que a República era isso. Aí claro que deu aquela confusão danada, né? Mas é isso, né? A esculhambação política mesmo começou com a República, né? Isso é fato, isso não se muda. O presidente do México, à época, quando soube da notícia, teria dito que pena, acabou-se a única democracia da América. E sem contar que Dom Pedro foi um grande homem. Para mim, foi o melhor governante que a gente já teve até hoje, do ponto de vista político e intelectual, foi Dom Pedro II. Ele realmente foi um grande homem, né? Bom, então voltando aqui, gente, vejam. O ideal, né? Um dos ideais dos revolucionários era romper com as antigas tradições. E quem representava as antigas tradições era a Igreja e a monarquia. Aí, tanto que na Revolução Francesa eles matam, né, a família real da França, matam o rei, né, matam todo mundo e começam uma perseguição violenta, né, em relação à igreja. E com isso, esse movimento ele foi realmente assim, muito, muito feroz, né, muito brutal, né, em relação à religião. Porque a ideia era esta, a ideia era romper, né, com o passado em nome do progresso, né? Uma das ideias fundamentais que circulava assim, né, e havia um grande entusiasmo em torno disso, era a ideia de progresso. Veja, lá no positivismo, Augusto Conte tem aquele lema, ordem e progresso, né, que inclusive entra em nossa bandeira, né? Essa frase que está em nossa bandeira, ordem e progresso, vem do positivismo, né? Os positivistas influenciaram muito aqui nós brasileiros na época. E a ideia era essa, assim, havia um grande entusiasmo, um grande otimismo em torno da ideia do progresso. A humanidade progrediu e para isso estava ali a ciência, né, uma grande revolução também nas artes, essa ideia de romper com as monarquias, quando começa-se a ter o fim das monarquias absolutistas na Europa, começa-se também alguns países a proclamar suas independências, né, o caso da americana, né, que rompe com a coroa inglesa ali em 1776. Então tem todo esse movimento ali, né, com política acontecendo de rompimento, né, com as antigas instituições. E pensadores, gente, como Voltaire, né, o Jean-Jacques Rousseau e o Montesquieu, assim, de um modo muito mais moderado, mas o Voltaire, esse homem aqui, né, o Voltaire, se escreve Voltaire, né, o Voltaire, ele foi um dos maiores críticos e satíricos da igreja, foi esse homem aqui, viu? Voltaire. Ele foi muito crítico, né? A obra do Voltaire, ele fazia muita ironia, assim, muita sátira, né? Com temas religiosos, com pessoas religiosas, muitas críticas, né? Então, dos iluministas, assim, o mais crítico mesmo é o Voltaire. O Voltaire realmente foi muito crítico em relação à igreja, né? Embora dizem, né, comenta-se que quando estava para morrer ele se arrependeu de muita coisa, assim, né, que ele tinha dito, feito e tal, né? Dizem que ele se arrependeu e dizem até que mandou chamar um padre para ele se confessar, né? Não sabe muito bem se é verdade essa história, mas conta-se que ele pediu para se confessar antes de morrer, porque ele realmente tinha feito muita coisa assim contra a igreja, né? Entende, gente? Então veja, o iluminismo, ele pôs fim, né? O iluminismo é a Revolução Francesa, né? Que na verdade o iluminismo faz isso no âmbito intelectual e os revolucionários fazem isso no âmbito político, né?
de colocar fim ao absolutismo dos reis, aos privilégios da nobreza, e também ao poder da igreja. A ideia era essa, era diminuir o poder da igreja. E veja que na França, o poder da igreja nunca mais foi o mesmo depois da Revolução Francesa. E vale lembrar que a França foi a primeira nação católica do mundo, né? Primeiro reino a se converter assim com o rei e todos os seus súditos foi a França, o reino dos francos, né? Que se chama até, diz um historiador francês, o Daniel Rupes, né? Que a França é a filha mais velha da igreja. Né? A filha mais antiga da igreja é a França, porque foi o primeiro reino a se converter na sua totalidade. Né? Ali com no século IV, né? Deixa eu lembrar aqui o nome dele, Rei dos Francos. É um nome importante. Deixa eu ver aqui. Clovis. Com o rei Clovis, rei dos francos, né? Aí se tornou a primeira, isso em 496. É a conversão dele, né? Clovis, rei da França. Aí depois que ele se converte, né? Todo o reino também se converte, se torna o primeiro reino cristão da história, é o reino francês. E a França sempre foi, né, o grande reino francês. Mas aí é também da França que virá esse anticlericalismo. Essa anti-eclesialidade da filha mais antiga, né? Se tornou a mais ingrata de todas, né? Foi a França. Professor, posso fazer uma correção, se o senhor me permite? Claro, diz aí, André. Eu estava estudando essa semana, minha filha foi fazer prova de história ontem. Sim. E aí, por um fato curioso, na prova de história ia cair sobre os povos do norte da África, do nordeste da África, onde hoje é o estado, o país da Etiópia e da Eritreia. No século I antes de Cristo, quer dizer, desculpa, no século I, né, depois de Sim. Cristo, o reino da antiga Eritreia, que era chamado dos povos Auxumitas, o rei lá entre os Auxumitas foi o primeiro reino e declarou-se oficialmente como um país cristão. Um país não, um povo cristão. Um povo, né? Um povo cristão, né? Um povo cristão. Então foi no século I. Já no século I, no norte da África, ali na região da Etiópia, ali já do lado do Mar Vermelho ali. Minha filha tá até rindo aqui da minha cara. Pai, você tá contando isso? Eu digo, que eu aprendi com você ontem. Só para compartilhar esse aprendizado. Ela tem 10 anos e está no primeiro ano de ensino médio. E eu achei curioso que o professor, na prova de história, pediu para ela estudar sobre os povos Auxumitas. Auxumitas, né? Como é o nome? Eu vou dar uma olhada nisso aí. Assim, embaixo, fica aí na região abaixo do Egito. Aí tem a antiga Núbia, os Nubitas, que sim, ficavam. sim. E esse povo Auxumita, depois eles são invadidos pelos povos árabes, naquela região do Mar Vermelho ali, logo no primeiro século. Sim. Logo no primeiro século. Então é nordeste da África. Os Auxumitas eram um povo originário dessa região, que depois eles invadem o Egito. E eles são considerados como é, Julia? Eles chamam os faraós negros. São chamados, ficaram reconhecidos como os faraós negros. Mas foi o primeiro povo, já no primeiro século depois de Cristo, ser considerado como um povo cristão. Curioso isso. Diz, Jéssica. Só isso que o amigo falou, realmente eu vi uma protestante dizer a mesma coisa. A gente conversando sobre a história da igreja e ela, não, porque foram os etíopes os primeiros cristãos, não sei o que, exatamente isso ela falou também. Então é uma visão já dos protestantes também. Sim. É muito curioso, porque normalmente a gente escuta isso, né? Agora... A França, a filha mais velha do cristianismo. Agora eu tô vendo aqui rapidinho. Claro, depois eu vou dar uma aprofundada melhor nisso aí, né?
sobre isso os povos axumitas ou axumitas, né? Não sei se esse XXI, axumitas, se conversa. Você falou século I, né? Eu estou vendo aqui numa informação aqui rápida, século IV. Um dos primeiros estados cristãos, século IV. Aqui fala realmente na Etiópia e na Eritreia, mas século IV, André. Mas eu vou dar uma olhadinha direitinho nisso aí, viu, André? Conversando do rei Ezana. Você falou Ezana, não foi? É que ele declara a religião como oficial, mas é século IV. E aí, claro, precisaria também. Eu vou dar uma olhadinha, na próxima aula eu falo um pouco sobre isso. Próxima aula, assim, né? Vai ser só com vocês, que essa aqui do curso é a última aula. Quando se pensa ali no reino, né? Porque quando se coloca o Clovis, né? Como rei dos francos, ali nós temos um reino mesmo, assim, né? No sentido amplo da palavra. E aí precisaria ver, assim, que sentido esses povos axumitas ou axumitas, eles são um reino, talvez, né? Na proporção, né? Dos francos ou não, né? Enfim, mas na próximo encontro nosso a gente discute um pouco sobre isso. Mas foi um detalhe importante ter trazido, viu, André? Ótimo. Então, veja, gente, da França nós temos, né? E aí eu acho que mesmo colocando os Axumitas ou Axumitas, né, como rei, mas os Axumitas estão ali na África, né? Da Europa realmente são os francos, né? Talvez quando se considera os francos, talvez esteja se considerando a Europa, né? Enfim, pode ser que seja isto, né? Então, na Europa nós temos ali os francos, que vai ser a primeira nação católica ali, né, na Europa, e também vai ser dela que vai vir todo o anticatolicismo. É um negócio realmente estranho, né? É da França que vem todo o anticatolicismo. De tal modo, gente, que o secularismo, é isso que nós chamamos de secularismo, de relativismo, em grande parte vem da França. Né? Em grande parte vem da França. Essas ideias mais secularistas, antirreligiosas, anticlericais, anti-eclesiásticas, né, em grande parte vem da França. Da França vem muita coisa boa e vem muita coisa assim, né, meio problemática. Tudo vem da França. Né? Também da França que depois vem um renascimento em torno da historiografia da igreja medieval. Né? Também nós temos lá grandes historiadores que vão revisar a historiografia eclesiástica, e que é uma coisa muito boa. Então, assim, da França vem tudo, né? De bom, de ruim, vem de lá da França. E aí, vejam, o iluminismo, né? Ele vai ser influente não só na França, a França é o início ali, né? Mas da França também se estende, né? Para os reinos nórdicos, ali da Europa, né? Então, nós temos o iluminismo escocês, o iluminismo inglês, né? O iluminismo ele começa a se espalhar, esse conjunto de ideias, porque as ideias circulam, né? À medida que as pessoas elas aderem àqueles movimentos intelectuais e vão para outros lugares, né? Ou gente de lá vem e levam as ideias, e aí vai circulando, né? Vai se espalhando as ideias iluministas, que depois vai ter as reações contra o iluminismo, né? Uma das reações contra o iluminismo, como já mencionei, é o próprio romantismo, é o próprio surgimento da filosofia, da religião, para repensar a experiência religiosa, né? O sentimento religioso, enfim, tudo isso são contra-reações. Aí veja, nós temos aqui o Voltaire, né, que eu já mencionei ele como um grande crítico, né, da igreja e da monarquia. O Jean-Jacques Rousseau, né, o Rousseau, embora, né, seja considerado também iluminista, mas já está ali, né, como um dos protagonistas do romantismo. Por isso que eu falei que o Rousseau, em relação ao Voltaire, é bem mais moderado, em relação às críticas, bem mais moderado. O Rousseau, né, é uma filosofia bem mais moderada. E o Montesquieu, que uma vez deposto o rei, né, deposto a monarquia, começa a se estruturar do ponto de vista político os países, né, nacionais, onde começa a surgir os estados-nação. Por esse período aí, viu, gente? Os reinos se transformam em países, né? Os reinos vão se conglomerar com os demais e se transformar em países, onde vai ter o processo de unificação dos reinos. Neste período aí. E à medida que vão se tornando vão se tornando estados, né, países, nação mesmo, o Montesquieu vai ser o principal teórico em relação à república.
certo? Em relação à tripartição dos poderes, né? Quem é do direito sabe, conhece essa ideia da tripartição dos poderes. É como hoje nós ainda temos, né, o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário. Esta tripartição do poder vem de Montesquieu, aí no século XVIII, viu? Em uma obra dele chamada O Espírito das Leis. É nesta obra aí, O Espírito das Leis, que ele teoriza acerca de como deve ser organizado um Estado-nação, né? Uma república, com esses três poderes, né? Executivo, legislativo e o poder judiciário, certo, gente? Bom, até aqui, tá claro, gente? Querem perguntar, querem acrescentar? Digam aí. Tudo certo, né? Quero ver é na prova, menino. O pessoal diz que tá tudo certo. Aí quando chega na prova, professor, rapaz, o senhor tá muito cruel, tá com o coração de pedra, insensível. É desse jeito. Né, Marli? Vamos ver, mas vai dar certo, vai dar tudo certo. No final vai dar certo. Mas que a É, gente se aperreia com aquelas suas provinhas. mas o final sempre é feliz, né? Toda história sempre tem um final feliz. É sempre assim, né? Essas histórias assim. É bom de repensar, fazer uma coisa suave, leve. Não, essa vai ser melhor do que pudim de leite condensado, você pode ter certeza. Assim. Bom, Vamos aguardar, né? vamos aguardar. Então, Vamos ver o que gente, é que Deus prepara para ler. caminhando. Não tem nada a ver com essa história. Quem prepara é você. Deus só vai abençoar para a gente responder, né? Em grupo? Como assim, Jéssica Erlano? Que história é essa? Não foi que o senhor falou, né, em grupo e com consulta e pode utilizar. Vixe, Tem a Maria. 8 dias para Isso é dezembro. uma prova, né? Presente meio de ano, então. Presente junino. Pode ser de dupla mesmo, diga logo. Não, pai, hoje que história é essa de dupla? Como a gente é uma dupla ligeiro. Eita, meu Deus, repare em mim. Mas Essa, se for em grupo de 12, ixi, pronto, piorou. A prova coletiva. é porque hoje tem 12 pessoas na sala. Mas vai dar tudo certo, e pode confiar que vai dar certo. Bom, indo para a nossa última parte aqui, gente. Eu falei que hoje a gente passaria um pouquinho, né, da hora, porque é a nossa última aula. Indo para a gente fechar isso aí. Veja, a crítica à religião, a crítica à monarquia, né, e a crítica aos tipos de conhecimento cujo objeto não é empiricamente verificável, esta crítica ela vai se consolidar e vai se ampliar e vai ser muito intensa em Immanuel Kant, viu? E é com ele que nós vamos terminar, para começarmos com ele o próximo curso de filosofia contemporânea, Immanuel Kant. Claro que aqui a gente não vai aprofundar tudo o Kant, porque o Kant por si só é um curso, né? É um autor que tem uma obra muito grande, muito difícil, muito sistemática. Enfim, o Kant ele morre em 1804, né? Eu falei para vocês. O Immanuel Kant ele tem a principal obra do Kant, gente. É esta daqui que eu vou mostrar agora para vocês. A principal obra do Kant é esta daqui. Misericórdia, miserere nobis domine. A Crítica da Razão Pura. Esta é a principal obra do Kant, viu? A Crítica da Razão Pura. E é nesta obra aqui, né? E este é o Immanuel Kant, né? Um homem bem aparentado, né? De presença, tá vendo aí? A Crítica da Razão Pura. A Crítica da Razão Pura. Esta obra aqui, gente, do Kant, a Crítica da Razão Pura, é uma obra em que o Kant vai se empenhar muito em fazer uma crítica à metafísica, né? Ele não direciona uma crítica primeiramente à teologia, não é isso que ele faz, não é como Augusto Comte, por exemplo. É uma crítica à metafísica. A metafísica como foi pensada até então, né, pela tradição. E vai repropor um outro tipo de metafísica, né? Mas o que convém a gente trazer aqui do Kant, em relação à crítica do conhecimento, é o seguinte, é que neste contexto aí de ciência, de cientificismo, né, de tudo isso, o Kant vai dizer, veja, o Kant vai dizer que os limites do conhecimento humano,
Os limites do conhecimento humano são dois, viu, gente? São dois os limites da razão. A razão só pode ir, só deve ir até essas duas linhas, certo? Que é o espaço e o tempo. Pronto. São essas 4 linhas que a razão deve estar circunscrita. O que é que a razão pode conhecer para o Kant? O que estiver dentro dessas formas, ele chama de formas puras, né, do espaço e do tempo. Conhecimento seguro é o que está aqui, o que está dentro do espaço e do tempo. Tudo que estiver para além disso é conhecimento ilusório, é conhecimento inseguro. São coisas que a razão vai criando para tentar dar respostas, porque ela fica especulando, ela fica investigando, mas que não é conhecimento seguro nenhum que está fora daqui, viu? Ou seja, então é só o que está dentro da realidade. Só que o grande problema aí, gente, é que Deus está fora disso aí. Aí é um problema. Porque Deus, ele está fora destas linhas, né? Desses limites do conhecimento. Só que, estando Deus fora, com ele também alguns outros componentes, né? do próprio homem, como, por exemplo, também a imortalidade. O Kant fala disso. A imortalidade da alma também está fora. Porque a imortalidade da alma não é uma coisa que você possa verificar na realidade. Tem como você provar que a pessoa é imortal? Não tem. Então, Deus, a imortalidade da alma, a liberdade, enfim, né? Vários elementos do homem estão fora dessa realidade aí, do espaço e do tempo. E esses dois aí são bastante emblemáticos. Deus é a imortalidade da alma. Aí veja, com isso o Kant não está dizendo que Deus não existe, viu, gente? O Kant não está dizendo que Deus não existe. O Kant está dizendo que Deus não pode ser conhecido. Que a razão não pode provar Deus. É isso que o Kant está dizendo. Que as disposições da nossa razão, pelos instrumentos que nós temos à nossa disposição, nós não podemos provar que Deus ele existe. Porque Deus está aqui. O que a gente pode provar, demonstrar que Deus existe, que está na realidade, é só o que estiver dentro do espaço e do tempo. Aí Deus foge dessa regra aí. Então o Kant diz, olha, em outras palavras, Deus ele não pode ser provado. Deus ele não pode ser provado. Aí, para que o ateu não fique feliz, o Kant também diz, mas também Deus não pode ser refutado. Entende, Marli? Não se pode provar. Não se pode provar, nem tampouco se pode refutar. Né? E isso quer dizer que Deus ele está para além. E quando ele diz que Deus não pode provar e não se pode nem provar nem refutar, está dizendo que Deus ele não pode ser objeto da razão. Deus ele não pode, de modo algum, para o Kant, ser objeto da razão. E não pode ser objeto da razão, gente, por um motivo muito simples. Deus ultrapassa. Se ele existe, ele ultrapassa os limites da razão. Então, o que quer que se diga é um postulado. É uma especulação. Né? É uma hipótese que é dessa forma. Mas que a razão não consegue provar que é assim ou que não é assim. Então, em outras palavras, o Kant está convidando o homem racional a delimitar sua razão ao que está dentro, circunscrito ao espaço e ao tempo. Pronto, é isso que o Kant está fazendo. Agora, é claro que isso vai ter desdobramentos, né? Porque o Kant, embora não coloque Deus no seu sistema filosófico, crítico, né, epistemológico, Kant vai abrir uma brecha para falar de Deus a partir da ética, né, da moralidade, que se chama isso de filosofia prática. Através da filosofia prática é que vai ter uma brecha para Deus ali.
né? Na filosofia teórica, que isso aqui ele chama de filosofia teórica, né? Na filosofia teórica, realmente Deus não tem brecha nenhuma, porque Deus está para além, e a razão não pode falar nada do que está para além. Pronto. Mas na filosofia prática, Deus tem uma brechazinha para Deus, que é o seguinte. Veja, o Kant diz que o ser humano ele deve viver uma vida moral, uma vida ética, conforme o dever, cumprir o dever pelo dever. Né? Para o Kant, a moralidade consiste nisso, em cumprir os deveres morais pelo simples prazer de cumprir os deveres morais, sem interesse. Né? Não é fazer o bem pensando em uma recompensa. O Kant diz, ó, se você faz o bem, faz isso, aquilo, esperando uma recompensa, isso não é moral, isso é interesse. O interesse é você fazer, o ético é você fazer um negócio desinteressadamente, né? Então, o homem deve viver moralmente, né? Cumprindo as suas obrigações. Só que o homem, embora ele cumpra tudo, ele não pode ser feliz totalmente neste mundo. E por que não pode ser feliz totalmente nesse mundo? Porque nós estamos aqui sujeitos às vicissitudes da realidade, né? Os altos e baixos. Ora estamos bem, ora estamos mal. A gente está feliz hoje, amanhã não está. Amanhã a gente chora, perde uma pessoa que a gente ama. Depois nasce um menino, a pessoa fica feliz. Enfim, então a vida é assim, né? Nesses altos e baixos. Então a felicidade total, ela não pertence a esta realidade. Aqui é apenas momentos de felicidades, né? Diz o Kant. Agora, a pessoa que procura ser justa, correta, moralmente correta, esta pessoa ela tem direito a ser feliz. Só que como neste mundo ela não pode ser totalmente feliz, dada essas vicissitudes da realidade, ela poderia vir a ser feliz noutra realidade. É quando Kant vai também postular que há uma possível imortalidade da alma. Já que o homem não pode ser feliz neste mundo, ele pode ser feliz em outro mundo, outra realidade, outra dimensão. Aí, só que para isso pressupõe-se a imortalidade, né? O homem tem que ser imortal. Então pressupõe-se a imortalidade. Mas quem garantiria que o homem ele viria a ser feliz noutra dimensão? Aí tem que postular Deus. Então tem que pressupor um Deus que garanta a imortalidade, que garanta essa felicidade neste mundo além, né? Esse mundo extramaterial, né? Extra do mundo transcendente. Entende, gente? Pronto, é a partir deste raciocínio que Deus abre uma brechinha para Deus sob este ponto de vista moral, né? Como aquele que é o garantidor da felicidade sem fim. Entende? Aí, que isso não serve para demonstrar que Deus existe, não é isso que o Kant está fazendo. Mas o Kant está fazendo que, está pensando que, a partir da ideia de felicidade, né, da moralidade, pode-se pressupor a imortalidade da alma e Deus como garantidor desta imortalidade e da felicidade. Então, na filosofia prática, né, na filosofia moral, Kant abre essa brechinha para se falar de Deus, mas ainda assim não é para demonstrar que Deus existe. Por quê? Porque a razão não tem como provar que ele existe e nem que ele não existe. A razão não tem que falar de Deus. Aí o Kant diz, tudo que a razão vier falar do que estiver para além é pressuposição, é postulado, que não raramente cai na ilusão transcendental, que é assim que ele chama. Não raramente cai em ilusões transcendentais quando quer falar de Deus. Com isso, gente, é claro que o Kant, consequentemente, ele está destruindo, né, o que se pode pensar de uma teologia, uma teologia, uma logia de Deus, né, um logos de Deus, uma racionalidade de Deus. Porque como a teologia é uma racionalidade, um estudo em torno de Deus, aí conforme a doutrina do Kant, simplesmente não é possível teologia. Porque como é que você vai usar o logos, a razão, para demonstrar um ser que está para além do que a razão possa dizer dele? Caso ele exista. Então não dá, simplesmente não dá. Entende, gente? Então essa é a crítica do Kant, né? O Kant, sobretudo aqui nesta obra, a crítica da razão pura, ele vai delimitar o alcance da razão. Porque o Kant diz assim, olha, a razão, né, a razão humana, né, o uso da sua razão ele precisa ter um limite. E o limite é o espaço e o tempo. E a razão, como por muito tempo ela ultrapassou essas linhas aqui,
né? Quando ela fez isso através da metafísica, através da teologia, dessas especulações para chegar ao mundo de Deus, da eternidade, da imortalidade da alma e tudo mais. Como a razão muitas vezes fez isso, o Kant diz, é preciso agora colocar a razão dentro dos seus limites, que é o espaço e o tempo. Agora, para colocar a razão nos seus limites, é preciso primeiramente colocar a razão no tribunal, para ela ser julgada. Porque a razão ela cometeu muitos excessos, né, especulando onde ela não pode chegar. Então ela tem que ir para um tribunal para ela conhecer, né, os excessos que ela cometeu e conhecer os seus limites. E este tribunal, o Kant chama, é o tribunal da própria razão. A razão ela vai para um tribunal, o tribunal dela própria. A razão vai para o tribunal da própria razão. Eu vou ler aqui um trechinho, gente, do prefácio, né, do primeiro prefácio da Crítica da Razão Pura, quando Kant diz o seguinte, olhe, evidentemente que não é efeito de leviandade, mas do juízo amadurecido da época, que já não se deixa seduzir por um saber aparente. É um convite à razão, veja, é um convite à razão, para de novo empreender a mais difícil das suas tarefas, a do conhecimento de si mesma, e da constituição de um tribunal que lhe assegure as pretensões legítimas e, em contrapartida, possa condenar-lhe todas as presunções infundadas. E tudo isso não por decisão arbitrária, mas em nome das suas leis eternas e imutáveis. E esse tribunal, outra coisa não é que a própria crítica da razão pura. Então, veja, aqui, gente, o Kant está dizendo que a razão ela é convidada agora, e aí o Kant está nesse contexto iluminista, né, claro. A razão ela é convidada a essa difícil tarefa. E qual é essa difícil tarefa? É conhecer não este ou aquele objeto. Não se trata mais disso, o Kant diz. Não é conhecer esta ou aquela realidade, mas é conhecer a si própria para ela saber ter consciência dos seus limites. Compreende, gente? E para que ela, uma vez nesse tribunal, ela possa ter ciência das e que o conhecimento de si mesmo e da constituição de um tribunal, e este tribunal deve assegurar as pretensões legítimas. As pretensões legítimas da razão é aquilo que circunscreve ao espaço e ao tempo, e em contrapartida possa condenar todas as presunções infundadas e ilegítimas. Que essas presunções infundadas e legítimas é quando a razão tenta ultrapassar os seus limites, para falar da imortalidade, da alma, né, da eternidade, de Deus e tudo mais. Pronto. Gente, queria ouvir de vocês. Claro que aqui é o resumo do resumo do resumo do resumo, né, do que o Kant está falando sobre esse ponto. Mas como é que vocês conseguem entender isso aí? Digam aí. Meio complicado, meio provocativo. Diz aí, Felipe. Não, dá para entender. Esse aspecto da teoria de Kant é uma epistemologia. Né? É. Quando ele delimita o que é que a razão pode Conhecer. conhecer. Isso mesmo. Exatamente isto. Bom, então o Immanuel Kant, né, com essa crítica da razão pela própria razão, né, colocando a razão no tribunal da própria razão, né, que é o tribunal da crítica da razão pura, o Kant pretende que a razão ela caminhe, ela proceda, né, dentro dos seus limites naturais, embora o Kant reconhece, veja, o Kant reconhece, gente, que os postulados da razão, ela postula porque é natural dela postular. Porque, veja, é natural da razão perguntar-se pela causa primeira de tudo. A razão, ela vai fazer isto. É natural da razão perguntar pelo que há após a morte. É natural da razão. Então, Kant reconhece que a razão ela vai sempre se fazer essas perguntas acerca da imortalidade, acerca de um criador, acerca do que existe além da realidade material. Sempre nós vamos fazer essas perguntas. Isso é natural perguntar.
Para o Kant, o grande problema não é a especulação, o grande problema é as respostas que se constroem, né, usando a razão de modo ilegítimo. Mas a pergunta, o Kant diz, é legítimo. Realmente, a gente não tem como não se fazer essas perguntas por Deus, pela imortalidade da alma, pelo o além, pelo outro mundo. Né? Então, é uma curiosidade natural da razão. Então, com isso, o Kant está dizendo que, embora a razão ela se pergunte realmente, ela faça essas perguntas transcendentais, que ele chama de perguntas transcendentais, ela se ponha essas questões transcendentais, ela não tem a legitimidade de ela ir responder. Ela deve se limitar a perguntar, mas não a apresentar respostas, porque isso foge, né, do seu alcance, isso foge dos seus limites naturais. Então, tudo que ela for fazer é apenas especulação, entende? Aí, agora veja, aqui isso, né, nós temos aqui aberto uma grande brecha, tanto para a crítica da religião, obviamente, né, nós temos uma abertura muito grande para a crítica da religião, quanto também para uma própria crítica do ateísmo. Mas a crítica do ateísmo não vai ser um grande ponto da cultura, né? O grande ponto realmente da cultura é a crítica da religião. Então, tudo aquilo que a religião, a igreja, sobretudo, né, se põe a falar sobre Deus, neste século aí, século XVIII, XIX, né, começa a sofrer muitos ataques, né, desses pensadores iluministas, pós-iluministas, criticistas, né, o sistema do Kant é chamado de sistema criticista, né, porque ele compõe na crítica, né, da razão. Aí tem a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo. E é nesse contexto todo aqui, gente, que se abre essa grande brecha, né, para a crítica da teologia. Né, de que a teologia, ela constituiu-se como ciência, mas falando de um objeto do qual ela não se pode provar. Aí veja, como é que fica todas as demonstrações que até então se tinha feito em torno de Deus. Aquelas de Santo Tomás de Aquino, aquelas de Santo Anselmo, aquelas do René Descartes, né? Como é que fica isso, né? Aqueles sistemas de demonstrações racionais a posteriori ou a priori que esses pensadores tinham feito, né? Para o Kant, na verdade, eles fizeram aquilo, tem todo um valor teórico, né? Um valor lógico e tal, mas na verdade ali está um uso indevido da razão. Porque eles pretenderam provar com a razão que a razão não pode provar. Compreende, gente? Então veja que a modernidade ela termina assim. E a contemporaneidade começa assim. Ou seja, a contemporaneidade ela começa com uma crítica da religião, com uma crítica à teologia, com uma crítica de Deus e com uma crítica a esses usos transcendentes da razão. É assim que começa a contemporaneidade. É por isso que o ateísmo, o agnosticismo, né, tudo isso vai ser algo muito da contemporaneidade, como consequência, como desdobramento de tudo isso que a gente construiu. Aí a importância da gente ver a filosofia moderna antes da contemporânea, porque a gente vai ver na contemporânea o desdobramento de tudo isso que a gente viu até agora. Pronto, é a contemporânea, o desdobramento de tudo isso, gente. Que quem chegar de paraquedas na contemporânea não vai entender muita coisa assim, né? Vai dar uma voada, uma viajada, porque muita base que nós lançamos aqui nessas aulas precedentes é o que nos prepara para a gente entender melhor tudo que se construiu depois daí, século XIX, XX e XXI. Diz, Felipe. Qual é a sua opinião, pessoal, sobre essa discussão? Se é possível falar em ciência da religião? Religião é ciência? Uma ciência da religião ou uma teologia, você fala? Os dois. Olha, a ciência da religião, ela na verdade, ela não é a ciência da religião cristã, por exemplo, né? Ela estuda o fenômeno religioso. Aí, de modo, assim, naquele sentido de uma religião comparada, né? Então, estudar a ciência do ponto de vista antropológico, cultural, sociológico, né? Enfim, é mais um olhar científico, né? Sobretudo das ciências sociais para a religião. Então, a ciência da religião ela já vai surgir, sobretudo, como uma alternativa à teologia. Porque, como havia ciência de tudo, ciências biológicas, ciências naturais, astronômicas, físico-química e tudo mais, precisava-se também de uma ciência da religião. Porque a religião é um fenômeno antiquíssimo no homem. Então, não só a linguagem,
com a ciência da linguagem, né? Não só a lógica com a ciência da lógica, não só a natureza com a ciência da natureza, mas também a ciência da religião, porque o homem também é religioso. O homem não se tornou menos religioso por causa disso tudo aí. Esse antropocentrismo, né, do homem na contemporaneidade, modernidade e contemporaneidade, isso não tornou o homem menos religioso. Ele vai modificar algumas formas religiosas, é verdade. E a religiosidade vai se tornar mais plural, é verdade. Mas o homem ainda assim permanece um homem religioso. Então, a ciência da religião ela surge, sobretudo por isso, porque o homem ele não deixou de ser religioso. É uma experiência antiquíssima no homem, entende? E aí a teologia ela vai sofrer muitos baques, né? Realmente muitos impactos pesados nesses contextos de secularismo, né? De crítica da religião, de anticlericalismo. A teologia realmente vai sofrer muito, vai perder muito espaço. Você vê que hoje a gente não pode fazer um curso de teologia numa universidade federal, porque não tem mais, né? Isso foi desdobramento disso aqui, gente, dessa perda do caráter de ciência que a teologia sofreu, dada essas críticas do fim da modernidade e início da contemporaneidade. Então isso fez a teologia perder muito espaço. A teologia ela se limitou muito, ou ela foi forçada a se limitar muito aos âmbitos eclesiásticos, né? Com raras exceções assim de algumas faculdades laicas que se coloca, mas quando se coloca é mais ainda por força de padres, professores que estão por ali, né? Mas nos currículos universitários ela praticamente some, né? No século passado, por exemplo, praticamente some. A gente não tem teologia, né? E quando muito uma ciência da religião, mas olhando para a religião sob um olhar cultural, antropológico, histórico, compreende? Não como uma consideração a partir de um dado revelado, como é o caso da teologia, que a teologia ela surge a partir do dado revelado, né? Deus se revelou a Abraão e depois em Cristo, pronto, isso é a teologia. Mas aí isso já não entra mais nesses ambientes laicos, entende, Felipe? Então, o meu olhar é que assim, a teologia ela sofreu uma limitação de espaço muito grande e esta limitação foi consequência disso tudo aí que a gente discutiu nessas 14 aulas e do que a gente vai discutir nesse período seguinte, né? Então é meio que uma coisa inevitável de acontecer. A sociedade foi levada a isso, a cultura foi levada a esse secularismo. Porque a gente vai ver agora na contemporaneidade o agnosticismo, o ateísmo, o materialismo, e tudo isso restringiu muito o espaço religioso. É por isso que vocês devem permanecer e se matricular na contemporânea, viu? Porque é para continuar que a gente essa discussão. Essa aula de agora vai continuar no próximo período. Todo mundo se matricula aí, viu? Pelo amor de Deus. Ô, professor, Diz, André. Nietzsche, Nietzsche, com certeza. Nietzsche vai pegar o gancho aí para tentar justificar a teoria dele, né? De que se Deus não pode ser, não cabe dentro da razão de Kant, então não tem por que perder tempo querer postular a existência de Deus, se ele nem necessário é, né? Deus está morto, né? Para o Nietzsche. Então a gente vai ver o Nietzsche. Saiu na. Cadê essa nada? Tá por aqui não, né? A gente vai ver o Nietzsche, né? O Freud, o Marx, que foram também grandes críticos, né, da religião. Sobretudo o Nietzsche, o Freud e o Marx, gente. Esses três realmente foram pessoas que deram uma balada muito grande nos fundamentos religiosos do homem ocidental, viu? O Nietzsche, o Freud e o Marx. A gente vai ver isto aí. Enfim. No leito de morte eles pedem o viático, né? Eles pedem a Eucaristia. Muitos deles fizeram isso mesmo. Bom, gente, então assim, como essa é a nossa última aula mesmo, né, que depois disso nós vamos ter mais um encontro, mas para comentar a prova e tal, esse momento final, para a gente finalizar, eu queria ouvir de vocês, assim, acerca do curso, não é, enfim, se querem deixar alguma pergunta, a impressão que vocês tiveram, o que conseguiram aprender, o tanto quanto cresceram, tanto quanto ainda podem, enfim, né, vamos fazer alguns breves comentários, gente, sobre, né, para que a gente vá para a contemporaneidade mais ciente de tudo, né? Professor, eu posso dizer, eu fazer uma meia-culpa. Perdi a oportunidade de trocar a experiência ao vivo, mas assim, como as aulas ficaram gravadas, eu confesso a você que me ajudaram muito nas dificuldades que eu tive para conseguir estar presente em todas as aulas. Então, eu vou dizer a você, a sua aula, né, desde o semestre passado que a gente vem estudando, então eu vou dizer a você, me ensinou a gostar de filosofia, e hoje eu posso dizer a você que realmente eu gosto de filosofia,
E é muito diferente do como a gente via na escola e hoje a gente tem uma certa maturidade, consegue estudar filosofia, gostando da filosofia, né? E ainda digo mais, que quem estuda filosofia não abala a fé, pelo contrário, fortalece a fé, apesar de muitos tentarem colocar a ciência acima da fé, né? E eu sou como um tomista. Fé e razão caminham juntos, e João Paulo disse que é como duas asas, né? Então, Isso. quem quiser que fique com a asa só, um passarinho de asa quebrada. Isso mesmo, André. Muito bem. Muito bem. Se alguém for falar, levanta a mão aí, né, pra gente fazer aqui uma ordem. Vá, Marli Chaves. Você não quer falar, mulher? Fala aí. O Áquila, fala primeiro, Áquila. Depois a Marli, que eu sei que ela já estava ali na ponta da língua. Eu vou falar, porque senão eu fico sem palavras. Que todo mundo começa a falar, aí fala as coisas que a gente ia falar. É verdade, isso acontece mesmo. É melhor falar logo. Não, professor, só queria agradecer por mais esse semestre, né, tão enriquecedor. Mais uma vez, não foi muito fácil para mim, porque ainda sou lactante. Semestre passado eu estava grávida, né? Agora estou Foi. amamentando. Então, mas como as aulas ficam gravadas, então é sempre um benefício muito, muito bom. E eu só tenho que lhe agradecer. Suas aulas faz a gente verdadeiramente amar. Amar não só a filosofia, mas toda a ciência, todos os estudos, a teologia. Dá vontade de realmente estar estudando e lendo e devorando tudo e conhecendo mais, porque a gente percebe o quanto a gente é leigo ainda nesses assuntos e o quanto a gente precisa se aprofundar para saber das razões da nossa esperança, como diz São Pedro. Isso mesmo, Áquila. Tem razão. Não, no meu caso, é uma questão na evolução, né? Porque quando eu iniciei a filosofia, eu acho que um barco à deriva ele estava mais orientado do que ele. E agora eu posso dizer que eu entendi várias coisas, apesar de continuar achando que esses homens são todos uns loucos, que é feito o caos propriamente dito, uns vai para um lado, outros vão para o outro, depois dá uma reviravolta, mas pelo menos eu estou agora entendendo para onde ir. Então, agradecer a você por ser paciente, por procurar caminhos que façam pessoas como eu entender melhor a filosofia e também aos nossos colegas, que são colegas que não fazem crítica assim, que deixa a gente que não entende muito, assim, digamos, desconfortável, né? São os colegas que sempre estão ali, mas não fazem comentário que deixa a gente desconfortável. Eu acho isso também muito importante. Apesar da gente estar fazendo aula assim à distância, mas isso também é importante. Sim. Então eu acredito que até a gente terminar, eu vou estar bem mais firme, porque uma coisa importante é que esse período que eu tenho estudado com você, eu tenho feito a lição de casa, mas motivado pelo seu trabalho de pesquisa, de você pesquisar, você está sempre buscando, sempre mostrando livros e sempre dizendo onde está o melhor. Então, isso faz com que a gente também se motive a pesquisar para ajudar essa compreensão. É o que acontece comigo. Eu acredito que tenha colegas que também possam pensar dessa forma e eu acho importante. Então, os meus sinceros agradecimentos e não vou falar em prova não agora, né?
Não, agora não, agora não. Falei coisa boa. Não, deixa para Deus já 8. Tá ótimo, Então é amém. isso aí. Tá ótimo. Obrigada a todos, obrigada aos colegas. Amém. Diz aí, Leonardo. Pode falar, Léo. Sim, Eu vou agradecer aí. tá ótimo. Agradecer, né, nesse momento, eu acabei lembrando, né, quando eu estava falando com hoje, uma das coisas que me levou, me levaram, né, a fazer essa do curso de história, né, foi uma que eu vi sobre Agostinho, né, que tratava sobre os principais intelectos, né, que busca, né, entendimento. E eu lembro que na época eu estava começando a ler, de forma singela, o Teófilo e tal. E porque ele estudou essa coisa, né, de mostrar que você depende, não é você ser um tombo imaginando. E quando eu acabei entrando na faculdade muito jovem, né, porque o discurso lá, de acordo com que a gente viu ali, né, que a ciência social, a ciência da fé, né, como foi dissociada da razão nessa tentativa, né, de mostrar que a ciência de fé não fica do contrário, né, que a fé acabou formando a ciência, que foi um pilar, né, e é uma coisa que a depender do curso que você estudar, isso é o chacota, né, então todo momento a época que eu estava lendo nos histórias, eu já estava muito sem calado, né, Uhum. mas você então você não é o inteligente, né? O inteligente são aquelas pessoas, né, que você vê que não tem nada, ou tem uma postulativa ali, né? Como diz o poder, o espírito, né? E você não se categoria, né? As pessoas têm progressistas, que eram eu gosto de tem que falar, não, você está muito progressista. Depois essa mudança, né? Você percebe que dentro do evangelho não é nada intelectualmente, né? Pelo contrário, né? Enquanto os que se acham sábios, né? O tempo que o apóstolo como tem uma quantidade de você está rodeando designados, se pegando nesse abacate que hoje é a pós-modernidade e ele comentando sobre os franceses, né, que foi ser francês, tem que começar falando na cor e tem que, desde que você vê no final, o pessoal bate palma. Então, finalizando a minha fala, a fé tem um fundamento muito forte, né, que não precisa fazer uma ponta com a razão de forma mais só já é bem fundamentada, né? Então, eu agradeço, gostei muito, né? Foi veio a calhar, né? Agradeço o amigo que me informou esse momento, né? E assim, vou olhar para o guarda para a vida, né? É isso. Obrigado. Amém. Beleza, Leonardo. Ótimo. Muito bem. Diz, Jéssica Erlane. Eu sou bem curta com as palavras, mas de minha parte é agradecer ao Senhor pela maneira leve e acessível que o Senhor trata dos assuntos mais caóticos, como disse a Martina, e que muitas vezes, sendo abordado de outra maneira, poderia ser muito mais difícil para a gente que está ingressando agora na filosofia.
E também, por várias vezes, em várias aulas, me senti confrontada. E por ideias que eu nem sabia de onde vieram. E já estavam aqui há tanto tempo na minha mente. E que bom é saber, que bom é descobrir a cada passo sobre a origem dessas ideias. E a cada vez tenho gostado mais de filosofia por isso também. E tenho levado com mais seriedade também o estudo da filosofia. E espero no próximo semestre ainda mais me comprometer e caminhando junto com o senhor, com a turma. É isso. Amém. Tamo junto. Bem, Bem, professor, só agradecer, maravilhoso, uma experiência nova na minha vida e uma. Eu acho que todo mundo já disse, termina sendo a mesma coisa. Gratidão por ter lhe conhecido, que nós ainda vamos ainda, né? Muita jornada, se Deus quiser. vamos Então, sim. agradecer a turma também que me acolheu, né? Eu já entrei depois. Obrigada. Amém, Elda. Muito bem. Bom, mais alguém que vai falar? Felipe, Aldo, alguma coisa aí? Um comentário. O que eu vou falar vai ser bem simples, bem rápido. Nessa aula de hoje, esse Kant, né, falando sobre a imortalidade da alma, que não sabe e tal. Aí eu acho que ele não leu as escrituras, ele não conhecia a Bíblia, porque lá na Bíblia tem uma passagem que Jesus foi ao monte orar, levou Pedro, Tiago e João, e lá estava Moisés e Elias. Eles já tinham morrido. Como é que explica isso? Por que ele não debateu sobre isso, né? Se eles tinham morrido, como é que Jesus foi conversar com eles dois? Eles ressuscitaram ou não morreram? Então ele diz que aí, não sabe, né? Então eles não leram as escrituras, talvez muitos filósofos desses, né? A gente vai estudar ainda lá para frente alguma coisa desse tipo, né? Mas eu vejo assim que, para mim, particularmente, o que eles falaram não quer dizer nada. Assim, eu tenho minha fé e eles não abalam ela com as teses deles, não. Sim, O que sim. eu acredito, eu continuo acreditando e eles não vão me modificar, não. Entendeu? Eu acho assim, por enquanto estou estudando ainda, não sei de muita coisa, mas ao longo do tempo eu vou aprender mais, Mas de início eu digo isso, né? Esse Kant mesmo, não achei nada dele. Ah, bom. No próximo período a gente vai começar já o chamado do Kant, né? Aí isso que você está comentando, eu vou deixar para responder no próximo curso, viu? Que isso aí merece uma resposta longa. Tá bom, Tá, realmente. tá bom, Mais um Aldo. semestre, né, professor? Vamos estar junto, vamos estar junto. Tá joia. E também aquele outro Nietzsche que diz que Deus está morto. Eu tenho um livro de Nietzsche, eu nunca li, mas também vou ler agora Vamos ler o Nietzsche, vamos ler o Nietzsche. Vai também falar dele, né? Nietzsche. Vamos sim, vamos sim. Nietzsche está morto, mas a gente vai falar dele, viu? Com certeza. Exato, exato. Diz aí, Felipe. O pessoal já resumiu tudo. A experiência tem sido muito boa. O saldo é muito positivo. A gente já vai para. No meu caso, já vai para o quarto semestre. O quarto semestre já, A Felipe. gente voltar já vai ser o quarto semestre, 2 anos já. Né? Então a coisa está dando certo. Que bom. Tamo junto, tamo junto. Muito bem. Então, Hélice, na CN, Graça, querem falar alguma coisa? Só gratidão. Calma. Tá bom, Graça. Agradecer ao senhor. Eu não sou doutor nem professor, que nem muitos cristãos de Deus podem levar aí, né? Isso que ficou constrangido. Mas, aprendizado muito bom. Um aprendizado muito bom. Sempre gostei de filosofia, de da escola. E só aprendi mais e mais agora. O André bem disse, né? Só está aumentando a fé, né? Tem que diminuir, né? Aumentar a fé da gente. E
é muito enriquecedor. A gente vai aprendendo muito. E vai, que nem Jéssica disse, vai confrontando um pouco, né? A pessoa fica um pouco, rapaz, acabou cheiro assim, não sei o quê. Depois a pessoa diz, realmente, cada um tem suas dúvidas, né? Mas depois a gente diz, não, mas eu tenho minha fé, fazer igual, ó, eu tenho minha fé, esse camarada não vai me... Mas tá certo. Isso. Tô ansioso para o próximo semestre. Para a aula de amanhã também, né? Vai ter amanhã. Amanhã estaremos juntos lá também. Muito bem, Ellison. E aí, Naciene, vai falar alguma coisa, Naciene, para fechar aí, antes da bênção final aqui? Professor, eu quero agradecer, né? Agradecer ao senhor pela paciência do tempo aí, né? Eu sempre ia partilhando com o senhor no privado, né? Dos meus atrasos. Mas corri atrás, assim, entrei como nesse barco à deriva também, né? Para conhecer, não conheci nada da filosofia, mas aí entrei um pouco perdida, avancei pouco devido ao meu tempo, mas assim, iluminou um pouco, né, o meu entendimento quanto à filosofia e a maneira do senhor também passar os conteúdos para a gente é uma maneira muito leve, né, como foi falado. O senhor deixa a gente bem à vontade, né, nas aulas e vai realmente nos ajudando naquilo que o senhor pode, vai até além, né, daquilo que o senhor pode para nos ajudar a entender. E é isso, né? Gratidão, a paciência com os demais, né? Colegas que teve com a gente, que tem menos o conhecimento da filosofia, que está aí nessa parte inicial, né? Como eu mesmo, bem no início. Eu entendo assim que precisa de a minha deficiência é questão do tempo, né? Para ter mais essa dedicação do estudo, de buscar, de pesquisar e tudo. Eu não tive muito isso nesse tempo, né? Devido a minha neta, né? Como eu cuido dela e, enfim, e outras demandas de trabalho e tudo mais, eu fui prejudicada em relação a tempo de poder me dedicar mais. Mas, assim, um pouco que eu consegui, né, adentrar nesse universo, né, da filosofia, deu essa iluminada, deu essa clareza, né? Mas, enfim, né? Vamos para frente, né? E Deus vai nos ajudando e cada um vai na sua busca, na sua intensidade, buscando aí crescer, né, nesse universo da filosofia. Obrigado, professor. Muito obrigada mesmo. Pronto, então tá bom, gente. Então, por último, para a gente fechar aqui este momento, né, eu queria só destacar um ponto que foi colocado em relação a nossa convivência aqui, né? Porque a Mali também falou isso, né? Embora a gente tenha uma convivência virtual, né? Nós moramos em cidades diferentes, né? São poucos os que moram em Caruaru aqui, né? Então nós temos cidades e estados diferentes, mas apesar disso a gente consegue ter, né, uma convivência muito boa, assim, em grupo, em aula. Então a gente realmente conseguiu assim estabelecer uma amizade, né, muito boa, né? Tem uns que os mais antigos já estão comigo já há quase 2 anos aí, né? Então estamos juntos, outros chegaram agora, mas a gente consegue ter uma harmonia muito boa, né? Isso torna a aula muito leve, muito tranquila, muito boa, né? Isso acaba sendo um fruto, né, dessa convivência que a gente vai estabelecendo, né? E quem for chegando que tem que chegar com espírito de harmonia, né? Que se a pessoa chegar com perturbação, aí não vai dar certo. A pessoa já diz, olha, tá repreendido, nome não é nome, né? A gente repreende logo, que não dá certo. Tem que chegar para trazer paz, né? Então, é o que a gente conta, né, e espera. Então, que bom, gente, que bom que esse curso de filosofia moderna, né, conseguiu ajudar vocês, né? Fizemos o de medieval semestre passado, agora o de moderna. E que bom que deixou, né, um aprendizado, né, o crescimento, a vontade de estudar. Isso para o professor é muito bom, né, quando a gente tem gente que gosta de estudar, porque tá tão difícil arrumar gente que querer estudar, que dos meus alunos mesmo eu conto a dedo, o pessoal daqui do estado, misericórdia, tá uma derrota. Aí eu gosto muito da aula aqui a vocês, porque são pessoas que gostam de estudar, e a pessoa se sente professor, porque eu sei que você está fazendo um negócio que é para fazer mesmo, né? É muito bom. Então, assim, para mim é muito boa essa experiência de estar dando aula aqui com vocês, né? Realmente, assim, eu cresço bastante. Então é isso, né? Eu também agradeço, né, por este caminho que nós fizemos. No próximo semestre também estaremos juntos, né, para aprofundar mais todas essas questões aí que a modernidade, né, ela apenas acena, né? E na contemporânea nós vamos aprofundar tudo isso. Então,
né? Desejo muita perseverança para vocês, né? Vocês perseverem e o nosso caminho vai ser um caminho muito bom, né? Lá na frente vai dar muito certo tudo isso aí, viu? Já tá dando, né? E lá na frente mais ainda, viu, gente? Vocês vão, né, sair, né, terminar esse curso de teologia, né, de filosofia, né, com uma formação boa, formação consistente, sólida, né, que vai servir para vocês e para tantos que tiverem ao redor, né? Porque quando a gente busca uma boa formação, é uma luz que se acende para iluminar quem está ao nosso redor também. Então, quantas pessoas que não se nutrem dos conhecimentos aprofundados e sólidos que vocês constroem, né? A gente é uma luz. Por isso que Jesus disse lá no capítulo 5º, né, do versículo 13 a 16 do Evangelho segundo Mateus, né? Quando ele diz assim, vocês são a luz do mundo, ele também está dizendo isso, né? Que a nossa luz tem que iluminar. A luz da fé, a luz do conhecimento, a luz espiritual, tem que iluminar este mundo, né, tenebroso, que quantas pessoas que estão aí na ignorância, no erro, né, na desinformação por falta de conhecimento certo, né? Estão aí nas doxas, né, nas opiniões, como dizia Platão, porque está faltando a episteme correta, né? Um conhecimento aprofundado, correto. Então é isso que nós estamos aqui fazendo, né? Buscando ser né? Conhecer a luz do conhecimento para depois iluminar também, né? E por último, né, termino com a Madre Teresa, né, quando ela diz que a nossa luz ela não deve se apagar, a nossa luz não deve se apagar de jeito nenhum, porque se a nossa luz se apagar, as pessoas que estão ao nosso redor ficarão no escuro, né? E isso é verdade, gente. A nossa luz não deve se apagar, senão muita gente que espera de nós uma luz, né, do conhecimento, da sabedoria, né, uma luz da fé, essas pessoas poderão ficar no escuro, né, se a nossa luz se apagar. Então a gente tem essa obrigação moral e espiritual de iluminar, tá certo? Então é isso, gente. Que Deus nos abençoe, né, que Ele permaneça conosco, né, e aí agora o momento da bênção final, né, que o Senhor nos dê o dom da perseverança, né? Então que Deus permaneça com e São João Crisóstomo, né, nosso patrono, interceda por nós para que a gente tenha profundidade, né, na fé e no conhecimento. Então, que Deus nos abençoe, né? Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, fiquemos em paz, gente. Que o Senhor nos abençoe e nos acompanhe, tá certo? Tchau, tchau, viu? Até a prova. Professor, a prova será no mesmo horário, né? Mesmo horário, Léo. Tá certo, adorei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.